O SBT Rio desta sexta-feira está no ar com Noite de Terror em Rio das Pedras. Criminosos abriram fogo numa rua da comunidade e balearam 4 moradores, hein? Um adolescente e uma idosa de 78 anos morreram. Vamos ao vivo com o Jackson Silva, que foi até o local do crime. Jackson Silva, o que você está vendo aí agora no momento? Bom dia, meu amigo. Olá, Fabiano Martinez, bom dia para você, bom dia a todos. Cenas de terror, Fabiano Martinez. Temos imagens exclusivas. Essa imagem mostra um momento em que o carro branco passa por essa rua, mostra Pedro Mota, tá? E 3 homens armados com fuzis e com pistolas param exatamente aqui onde eu estou. Volta para mim, Pedro Mota. Eles atiram contra as pessoas que estavam nessa viela. 4 pessoas foram baleadas. Uma idosa morreu na hora e um adolescente também não resistiu aos ferimentos. Mais detalhes é daqui a pouco, Fabiano Martinez. É por isso que a gente vai voltar para lá ao vivo com o Jackson Silva, que tem as informações. Jackson. Olá, Fabiano Martinez, boa tarde mais uma vez. Estamos em Rio das Pedras, vou contar como tudo aconteceu. Temos imagem exclusiva. Bota agora na tela que vou narrar o que aconteceu. Um carro branco vinha nesta rua, mostra Pedro Mota. Veio com pelo menos 3 homens armados com pistolas e fuzis. Eles pararam exatamente aqui, volta para mim, Pedro Mota. Já sabiam do alvo, Fabiano Martinez. Pararam aqui e atiraram contra as pessoas que estavam sentadas exatamente aqui. Vamos nos aproximar para mostrar os detalhes de como tudo aconteceu. Imagina só, é uma comunidade muito movimentada, as pessoas têm um hábito ainda de sentar nas calçadas, de conversar. Então a idosa estava sentada exatamente ali, próximo daquela placa ali, daquele poste. O adolescente estava aqui. E 2 homens, que também foram baleados, estavam exatamente aqui nesse degrau. Quando foram surpreendidos, todos foram surpreendidos com os bandidos que atiraram contra eles. Veja só a marca de tiros no local. O comércio ainda estava aberto, então deu para ter uma ideia do pânico na região, Fabiano? As pessoas entraram em pânico, começaram a correr. Infelizmente, 2 pessoas não sobreviveram. Entre elas, uma idosa e um adolescente. Bom, o adolescente foi identificado como Jorge Luiz dos Santos, de 17 anos. Ele era montador de imóveis e também entregava refeições. Já a idosa Aracida Silva, de 78 anos, também não resistiu aos ferimentos. Os outros 2 baleados foram levados para um hospital da região. Um já recebeu alta, o outro continua internado, Fabiano Martinez. Ô, Jackson, o que me impressiona muito nessas imagens que você está mostrando aí agora é que é uma viela bastante estreita. Então, se tem pessoas ali e os criminosos chegam e abrem fogo, alguém vai ser atingido, como exatamente o que aconteceu, né, meu amigo? Porque você imagina aí, deve ter 2,5 metros, 3 metros de largura essa viela, né? Aí, meu, não tem jeito, né? Alguém vai ficar na linha de fogo e acabou baleando 4 pessoas, infelizmente, esse adolescente, 17 anos. Uma senhora, gente, 78 anos, meu Deus do céu, essa guerra vai parar quando? Vai parar de fazer vítimas assim quando? Uma senhora, né, acima de qualquer suspeita, quem vai dizer que uma senhora dessa tem ligação com tráfico de drogas ou alguma coisa? Infelizmente, estava no lugar errado, na hora errada. Doutor Carlos Augusto, que está com a gente hoje aqui, muito bom dia, meu amigo. Situação realmente muito complicada, né, doutor Carlos? Bom dia, Fabiano, bom dia. Bom dia a todos. Fabiano, hoje eu recebi um telefonema de um policial militar com questões de delicadeza, não vou falar o nome dele, né, porque... Mas ele participou dessa ocorrência aí, ele foi ao local, participou dessa ocorrência e as pessoas, muitas das vezes, não falam com a imprensa, sabe como é que é a lei do silêncio, né? Costumam também, às vezes, evitar falar com a polícia, porque também correm riscos, mas em off, eles acabam falando com o policial, acabam falando com o rapaz que trabalha na vendinha, coisa e tal, no barzinho, aquele negócio todo. E o que eles falaram numa apuração informal
o que aconteceu, tal, o pessoal viu o que aconteceu. É que havia ali um alvo, e que eles atiraram nesse alvo, pouco se lixando para quem pudesse estar ali também. Como sempre fazem. Porque quando eles chegaram, eles foram para aquele local, exatamente para aquele local. Foi uma coisa determinada, não foi uma coisa assim, estava passando e viu. Não, foi uma coisa determinada. Alguém, de alguma forma, avisou a essas pessoas, porque eles não têm bola de cristal. Não tem como passar por vielas e você enxergar uma pessoa que está na viela, porque são muitos moradores, então foi uma coisa determinada. Já foi dado, né? Foi dado, foi uma coisa determinada. E aí eles passaram e atiraram para pegar uma pessoa que conseguiu fugir, que estava naquele beco, naquele momento. Mas como o bandido não tem coração, não quer saber quem está lá, se é a mãe de alguém, se é filho de alguém, acaba entrando todo mundo. Pelo também o que as pessoas estão dizendo do local, esses que atiraram, eles estão sendo, assim, como se diz, eles estão sendo, não é condenados, mas eles estão sendo recriminados pela própria criminalidade local, tá? Já está havendo esse movimento por ter atingido esse garoto e essa senhora. Então, vamos voltar lá com o Jackson Silva para saber exatamente isso. Jackson, o que estão falando desse ataque aí, meu amigo, na comunidade? Fabiano, ao entrar aqui na comunidade de pela manhã, todos os moradores falaram sobre isso. E quando tem a guerra, normalmente todos ficam com medo. Mas como inocentes foram baleados, então todos falaram sobre a onda de terror que acontece nessa comunidade. Estou com a dona Ana Flores aqui, Anita Flores, aliás. Ela era amiga da dona Araci. As duas conversaram momentos antes de acontecer esse crime. E quando ela se despediu da amiga, teve esse tiroteio. Quando ela abriu a porta da casa dela, que ela tentou ajudar a amiga, não conseguiu. Porque a amiga já estava morta. Então você vê o desespero dos moradores daqui. As pessoas moram aqui durante muito tempo, mais de 50 anos. Infelizmente estão vivendo essa onda de terror. Assim que a senhora abriu a porta, a senhora tentou ajudar a sua amiga, mas já era tarde. Eu estava caída. Qual foi a cena que a senhora viu? Uma cena de terror, nunca tinha visto. Só na Ucrânia que eu vejo esses negócios de morte. E eu fico apavorada com isso, porque ela era minha amiga há 40 anos. E eu estava com ela, 5 minutos que eu entrei para tomar um remédio para a coluna. E eu disse, Iraci, entra. Ela disse, não, daqui a pouco eu vou fumar um cigarro, que ela estava dando para fumar um cigarro. E ficou. Aí eu entrei, daqui a pouco eu liguei da novela, né? Daqui a pouco tiroteio, mas muito tiro, muita rajada, assustador. Aí eu, meu Deus do céu, o que é isso, meu pai? Nunca aconteceu isso aqui na nossa rua aqui. Só mora idosos, pode ver que esse pessoal é tudo idoso aqui, mora aqui há muitos anos. E eu trabalhei no baú ali muitos anos também, no baú da felicidade, no Correio. Era calmo, né? É calma aqui, só tem briga de mulheres. Mas as mulheres já brigam com a outra, daqui a pouco estão se falando, entendeu? Quando a senhora abriu a porta, foi a surpresa. Poxa, minha amiga de 70 e... Ela é mais velha do que eu, 2 anos. 70 Naraci. Naraci, é. E aí, qual foi a cena que a senhora viu naquele momento ali? Aí, terror, tive que tomar... Em vez de tomar um calmante, tomei 3. Mas eu tremia tanto que eu não conseguia, entendeu? Além dela, um outro adolescente também foi baleado, né? Um rapaz de 17 anos, foi trabalhando 2 meses aí. O Jorge Luiz. A moto dele é o Jorge, é. A esposa dele tá até ali ela, Mariana. Olha só, a Mariana está ali, ó. Mostra a moto, por gentileza. Atrás daquele poste ali, ó. Tá desesperada também. Nós falamos com ela mais cedo, tá? Ela não consegue expressar o sentimento de dor, tá? Ela entrou agora na viela, que ela não quer falar, que tem medo, né, de represália, infelizmente. Mas essa, infelizmente, a gente consegue ver, esse é o cenário daqui, dessa comunidade em Rio das Pedras. Fabiano Martinez. Enquanto a gente vai falando aqui, mostra pra gente de novo as marcas dos tiros aí que ficaram nas paredes e nas portas, né? Porque é uma coisa, gente, que só quem paga realmente é o morador, né? Essa falta de segurança. As pessoas dizem, mora em favela, né? Aquela coisa toda. Só quem sabe da vida, né? De morar na favela, como é morar na favela, são essas pessoas que não podem nem botar a cara para fora de casa, né?
acontecer uma coisa dessa aí. A pessoa está muito bem, tranquilamente, levando o seu dia a dia. Agora imagina se fosse aí no seu bairro, se fosse perto da sua casa, né? Você, vou sair, vou conversar com um vizinho aqui e acontecesse isso. Ia parar tudo. Mas dentro da favela não, infelizmente vai ser mais um número, vai ser mais uma moradora, uma idosa e um rapaz de apenas 17 anos, começando a vida ainda cheio de sonhos, né? Que perdem a vida toda que tinham pela frente, por causa de criminosos, né? Criminosos, como eu falei, que não tem coração não. Ele vai para pegar, ele tá lá, o alvo dele tá lá. E ele sai dando em qualquer um, né? E as marcas ficam aí, ó. Chamado dolo eventual, né? Ele é uma tentativa de homicídio em relação àquele que ele queria matar, aos outros que eles não mataram, mas é aquela aceitação do resultado morte, né? Homicídio com dolo eventual. Se matar, matou. Vamos atirar. Quem tiver ali, se matar, matou. Então, são homicídios consumados pelo dolo eventual, pela aceitação do resultado, tanto faz, e também tentativas de homicídio em relação às pessoas que estavam ali. Isso aí, Fabiano, você pode ter certeza que a própria comunidade, nesses casos, eles abrem um pouquinho de exceção e começam a fazer uma caguetagem para a polícia, tá? Tomara! Isso choca. As pessoas estão tão acostumadas a determinados crimes que elas não se expõem nesses determinados crimes. Mas esse tipo aí, uma senhora, um garoto e tal, você pode ter certeza que vai ter gente que vai falar, eu vi quem foi, passou aqui de carro, foi fulano, foi Beltrano, estão sempre aqui de fuzil e tal. Isso aí normalmente é acaguetado. Quando o próprio marginal não também, para não chamar a polícia para lá, para não ter investidas mais ainda veementes em relação a eles mesmos dão cabo disso aí. E a gente está vendo a imagem aí, né, do carro passando, né? Ele para mais à frente um pouco e os momentos do tiro, tem até uma pessoa. Tem uma mulher ali, ó, passando tranquilamente, ó, voltando para casa ali, que ela sai correndo, meu amigo, porque o bicho tava pegando, né? A quantidade de tiros que foram disparados, né? Acertaram 4 pessoas, essa tragédia podia ser maior ainda, 4 mortos, né? 2 pessoas foram baleadas, mas não correm risco de morrer, além dessa senhora e desse adolescente de 17 anos. Você não tem nem como se abrigar, né, Fabiano? Porque você viu a largura da viela? É uma viela muito estreita, do nada, né, com armas de grosso calibre, entendeu? Então você não tem nem como se abrigar. Você tem que dar a sorte de não ser atingido. E quando você corre, parece que você está junto daquele que está correndo, então também o cara também está no escuro, o cara vai dando. O cara acaba dando em todo mundo, porque ele não sabe quem está dando, tá nem aí. E o Jacos está mostrando pra gente lá a movimentação agora na comunidade, né, dentro da viela, dentro da favela. Ó, imagens ao vivo aí agora de Rio das Pedras, Jacos está lá. Reforço da Polícia Militar, né? Depois não adianta muito, né? Mas tem que colocar, não tem jeito. E essa aí é a viela, olha só, estreita, deve ter 2 metros no máximo, 2,5 metros. Você imagina, quem está ali na reta vai levar. Esse reforço, ele não é só para dar uma sensação de segurança após fatos assim, porque realmente não dá nada. Esse reforço, ele também é feito, Fabiano, para que a perícia possa chegar ali e trabalhar, para que os elementos que possam constituir aquela prova, aquela materialidade do inquérito sejam recolhidos. Por exemplo, cápsula que pode ter ali, coisa e tal. Então a PM vai no sentido também de salvaguardar o lugar, para que ele não seja tão alterado assim. Senão, às vezes, tem morador que fala assim, pô, não vou ficar com esse buraco não. No mesmo dia, faz uma massinha ali, bota no buraco. Então, aí o que ele quer? A gente quer que a gente tenha uma visualização o mais nítida possível, a mais nítida possível, para que a gente possa futuramente imputar isso, incriminar alguém em relação a esse fato. Vamos voltar com o Jackson Silva, que está lá no local? Fabiano, olha só, acabo de receber informação. Lembra que eu falei logo no início que os moradores estão falando com a gente? Olha só, mais uma informação de um morador que pediu para não ser identificado. O Jorge Luiz, o adolescente de 17 anos, segundo uma pessoa que estava aqui, ela tentou estancar o sangue dele, ele ainda estava vivo. Mas os traficantes, armados com fuzis, os bandidos, aliás, né, armados com fuzis, se aproximaram e ordenaram que ela saísse na hora. E falaram, deixa ele morrer, porque a gente conhece ele. Ou seja, já dá para entender que era uma guerra entre bandidos rivais e que esse rapaz, segundo a moradora, seria um dos alvos desses criminosos, Fabiano Martinez. Olha o trabalho do Jackson Silva fazendo uma apuração importante aí, né, com uma denúncia importante de que
O rapaz de 17 anos, então, teria envolvimento ali com crime organizado, portanto, seria um dos alvos também, Jackson. A polícia, o que a polícia fala disso? Tem alguma informação a esse respeito? Se confirma essa informação ou não, Jackson? Fabiano, desculpa, eu não consegui entender a sua pergunta. Você pode repetir, por gentileza? A gente tem essa denúncia que você acabou de fazer aí, trazida por um morador do local, né, que tentou salvar esse jovem, né, ali estancar o sangue, mas que os criminosos chegaram perto ali, mandaram sair para deixar morrer, porque eles sabiam quem era. Então, dá a entender ali que é uma pessoa que teria envolvimento com o crime do local, né, da região. Mas tem essa informação por parte oficial da polícia? Vocês chegaram a conseguir alguma coisa nesse sentido? Essa informação eu consegui obter agora de uma pessoa que chegou até a mim, agora no vivo mesmo, a gente falando ao vivo. Ela chegou, falou rapidamente, mas antes, pela manhã, eu falei com uma fonte da DH que investiga o caso. Bom, essa fonte falou o seguinte: a polícia trabalha com duas linhas de investigação. A primeira seria sobre a disputa territorial. Lembrando que Rio das Pedras é controlado pela milícia, mas traficantes do Comando Vermelho tentam invadir essa região também. Já a segunda linha de investigação seria que o alvo, né, desses criminosos seria um miliciano. Então, segundo a moradora, os criminosos chegaram até ela e falaram: não estanca o sangue dele, deixe ele morrer. Então a gente acaba confirmando, né, o que a polícia já investigava e agora, de acordo com a denúncia dessas pessoas, acaba também ratificando, né, o que a polícia já havia falado mais cedo, Fabiano Martinez. Bom, então a gente tem aí, né, um criminoso que seria o alvo, que não foi atingido, conseguiu fugir, mas também tem a morte desse adolescente de 17 anos, né, que segundo essa informação que o Jackson traz agora pra gente em primeira mão, e exclusivo até, né, porque ele estava ali ao vivo, essa pessoa chegou no ouvido dele ali e cantou, é que esse rapaz também teria envolvimento com crime ali da região, nessa disputa aí, né, pelo território. Né? Supostamente. Supostamente, é claro. A gente não tem... Não é um canal oficial de informação. Às vezes é o disse-me-disse, né, e a gente acaba, entendeu? Isso também, até o policial até falou comigo, que ele, mas assim, inclusive, salvo engano, ele mora lá há pouco tempo, esse menino aí. Mas assim, salvo engano, o Jacques pode perguntar, pode confirmar, assim, tem que ter cuidado, né, Fabiano, porque, mas uma senhora a gente tem certeza que não tem. Com certeza. Pelo que eu tô vendo, não tem. Ah, mas ela era informante, pelo que eu tô vendo, pela comoção, inclusive, que tá lá, ela não tem. Então, assim, não deixa de ser um ato, assim, completamente covarde, ordinário, que as pessoas que mostram essa banalidade da violência, mostram que ninguém está aí para nada, entendeu? Essa disputa territorial é uma disputa que as pessoas ficam extremamente cegas e elas estão fazendo com tudo que elas podem, né, Fabiano, para de alguma forma ocuparem aí esse território, né? Ou os traficantes, ou os milicianos que não querem sair, ou querem entrar novamente, enfim, há um entra e sai. E no meio disso, né, fica a população. Isso aí que eu ia falar, que é a população tomando tiro. Ó, o Jackson tá com mais informações lá pra gente, hein? Jackson. Então, Fabiano, a mãe desse adolescente mora aqui durante muito tempo, mais de 50 anos. Ele veio pra cá com a esposa, estavam aqui há pelo menos 2 meses, tá? Há 2 meses, esse adolescente que morreu estava com a esposa aqui morando nessa comunidade. Então, olha aí, tá, né? A gente está trabalhando em cima dessas informações com o Jacques, tem o Dr. Carlos aqui também que tinha essa informação, então bate muito com o que o Dr. Carlos estava falando, né? Então a polícia vai ter aí um trabalho para saber realmente, né? Já sabe, né? A polícia tem informação sobre isso. Eu não sei se eu sabia disso, que ele me contou tanta coisa, os policiais envolvidos. Eu não sei se eu sabia ou se o Fabiano se o Jackson já tinha falado isso na matéria e eu fiquei com isso na cabeça. Agora eu estou na dúvida. Mas assim, Fabiano, é um crime que tem que ser investigado com muito rigor, né? E aproveitar, né, esses muitos indícios que eles deixaram, tem imagens, tem disparos de arma de fogo, ali tem câmeras, aquela região tem câmeras, tá? Normalmente comunidades assim, não, lá, pode ver que aquela mesmo, essa mesmo, entendeu? Pegou, né? Assim, então tem para onde eles foram, da onde eles vieram, então assim, quantos eram, tipo de armamento, qual o horário, a gente vai traçar um de trás para frente
e vai conseguir, se Deus quiser, encontrá-los. Isso aí, com o trabalho do Jackson lá também no local, que daqui a pouco vai voltar com mais informações. Parece que ele conseguiu mais coisa pra gente agora. Oi, Fabiano. Eu falei mais cedo que as pessoas estão procurando a gente para falar. Olha só, tem mais pessoas aqui. Por gentileza, vamos falar com a gente aqui, por favor? Sim. Qual o nome da senhora? Maria José da Silva. A senhora era amiga da dona Iraci, né? Ela é amiga de todo mundo aqui, né? Amiga bem vizinha mesmo. Vizinha há 45 anos. Tá. Quando a senhora soube que ela morreu, como é que foi isso? Um susto, né? Porque quando eu cheguei aqui na rua já estava a tragédia. Ela deitada no chão, já toda... O cérebro já estava todo esmigalhado, né? E ela deixa quantos filhos? Ela deixa 3 filhos. Moram aqui? Um mora em Maceió, que já está vindo para cá, e outro mora... Outra mora aqui, entendeu? 2 filhos moram aqui no Rio, tá? Só que um estava viajando, a filha, mas já está vindo para cá, para o velório. Agora, um detalhe, Fabiano Martinez. A dona Iraci, segundo a Maria José, ela sofria de mal de Alzheimer. Olha isso. Por isso, ela não ficava em casa. Ficava aqui, conversando com os moradores. Conta pra gente. Conta pra gente como é que era. Ela era uma pessoa maravilhosa. Só que ela estava com Alzheimer e ela esquecia das coisas para conversar. Aí ela falava uma coisa, daqui a pouco ela esquecia. Aí a moça que estava com ela, sentadinha, falou assim, vai para casa, vai deitar que eu vou ver a novela. Aí quando voltou, ela já tinha acontecido, né? Foi assim em segundos. Quando a moça susto para vocês que moram aqui. Para todos. Ela era uma pessoa boa, uma pessoa vivida, inteligente. Depois que ela começou a ficar doentinha, aí foi que, né? Vai deixar saudade. Muita saudade, meu Deus, todo mundo. Aí meu filho que desceu, meu filho também mora lá naquele beco, aí ele desceu e falou assim, aí chamou a nora dela, né? Aí o filho dela trabalhando no restaurante, aí veio também, todo mundo correu rapidinho. Ei, Fabiano, todo mundo aqui muito triste, né? Eu volto contigo, Fabiano Martinez. Ô, Jackson, olha só, a gente sabe que nas comunidades impera a lei do silêncio, né? Mas em casos como esse aí, as pessoas ficam revoltadas, e principalmente as pessoas mais velhas, né? Que chegaram nessas comunidades aí há 50 anos, né? Que é acostumado a conhecer todo mundo, não ter problema, né? E de repente virem o local que elas moram, né? Algumas até nasceram, virar esse inferno que está hoje por causa de disputa de criminosos. É realmente muito revoltante. Daqui a pouco a gente vai voltar nesse assunto. Reportagem é dele, Jackson Silva. Anitta não consegue esquecer das cenas de terror. Ela ainda lembra da amiga baleada na porta de sua casa. Bateu bala ali. Já parecia até uma guerra da Ucrânia. Eu nunca tinha visto aquilo, meu Deus. Araci Adelgado da Silva, de 78 anos, morreu na hora. A idosa foi vítima de bala perdida na comunidade Rio das Pedras, na zona sudoeste do Rio. Ela estava sentada na porta de casa, conversando com os vizinhos. Acabou, né, cara? Muita amargura por dentro, né? Uma coisa ruim, né? Que todo mundo gosta dela ali da comunidade. A vida dela toda foi ali dentro. Aí ela não queria sair dali de dentro. Na mesma comunidade, mais desespero. Mariana estava inconsolável. Ainda no trabalho, ela foi avisada sobre a morte do marido, Jorge Luiz dos Santos Reis, de 17 anos. A minha sogra me ligou falando, Mariana, sai daí, pega uma moto e vem correndo pra cá. Quando eu cheguei, ele já estava morto. Ele era montador de imóveis e entregava refeições. Outras 2 pessoas também foram baleadas. Alexandre Melo Aragão e Anderson Paz Gomes foram levados para um hospital da região. A direção do Hospital Municipal Lourenço Jorge informou que o paciente Anderson teve fratura exposta e está estável. O paciente Alexandre teve lesão perfurante e teve alta na madrugada.
O crime aconteceu por volta das 10 horas da noite. Um carro branco parou nesta rua e pelo menos 3 homens armados com fuzis e pistolas desceram do veículo e vieram nessa direção na viela e atiraram contra as vítimas. Na porta dessa loja ainda é possível ver as marcas dos tiros. Imagem exclusiva mostra o momento em que o carro branco passa na rua. Os bandidos descem e atiram contra as pessoas. No momento dos tiros, a rua estava lotada e o comércio ainda estava aberto. A Delegacia de Homicídios investiga o caso. A polícia trabalha com 2 linhas de investigação. A primeira seria a disputa territorial. A segunda estaria ligada a um miliciano, que seria alvo dos atiradores. Rio das Pedras é a única comunidade controlada pela milícia. Outras que ficam nas imediações foram invadidas por traficantes. Segundo a polícia, a Cidade de Deus é a base de concentração de criminosos do Comando Vermelho. Os traficantes saem dos complexos da Penha, Alemão e Lins, na zona norte do Rio, além da comunidade da Rocinha, na zona sul da cidade. Há 2 dias, 6 corpos foram encontrados na comunidade Dois Irmãos, em Curicica. 4 estavam dentro desse carro. Todos foram baleados durante um confronto entre milicianos e traficantes. Para os moradores, essa guerra está longe de chegar ao fim. Eu vou arrumar minha bolsa e vou embora. Eu não aguento ficar aqui não. Parecia até a guerra do Vietnã, da Ucrânia. É isso que todo mundo tem vontade de fazer, né? Só não tem para onde ir, né? Nem todo mundo tem para onde fugir dessa guerra toda aí, né? Deixar a casa que construiu com muito sacrifício, né, para trás e partir para uma vida nova longe dessa violência toda. Vamos voltar ao vivo então com o Jackson Silva, que está lá no local? Fabiano Martinez, boa tarde mais uma vez. Quero mostrar o reforço policial, mostra Pedro Mota. São várias viaturas espalhadas no meio do caminho, até mesmo para tentar trazer a paz para os moradores daqui. Você viu aí na reportagem, muita gente que mora aqui durante muito tempo quer deixar a comunidade em função dessa guerra. Mas quero mostrar também agora aí na tela, Fabiano, quem são os bandidos para ajudar também na investigação. Vamos começar então pelo Complexo da Penha. Edgar Alves de Andrade, o Doca ou Urso da Penha. Tem um outro parceiro dele, Carlos Costa Neves, o Gadernal, todos ali do Complexo da Penha. Agora tem mais um também, tá? Esse é Deilson Ribeiro Silva, mais conhecido como Dedei ou 31. Ele é da Cidade de Deus, da CDD, mas está escondido aonde? Na Rocinha, na zona sul do Rio. E quem abriga ele? O traficante Johnny Bravo, que também é procurado por essa guerra em diversas comunidades da zona oeste do Rio. Fabiano Martinez. Eu gosto do Jackson, que ele dá ali a identificação de todos os criminosos com a cara, faz o BBB do crime, né? E eu acho, Jackson, que é o seguinte, esses chefes aí de facções, eles tinham que, quando eles colocam bandidos na rua para atirar em outros e acaba matando as pessoas, né, inocentes, eles deviam ser trancados atrás das grades, mas para a vida toda. Ah, chegou a 30 anos, saiu, não. Vai ser a vida toda para você aprender, né? Talvez se a lei fosse um pouco mais rigorosa, né? E eu pensar, né, antes de fazer. Mas, pô, o cara é condenado a 100 anos de prisão, fica 30, aí às vezes cumpre bom comportamento, né? Sai com 15, com 10, tá na rua e volta a fazer a mesma coisa. E aí tem segundas e terceiras chances, né? Eu vou falar uma coisa para você, Fabiano. Se perguntassem para mim hoje qual é o principal problema do crime no Brasil, eu falaria para você sem sombra de dúvidas que a nossa legislação, a nossa lei, que é um incentivo à pessoa se encorajar a cometer crimes. O que tá faltando para mudar isso aí, doutor? As pessoas, eu acho que... A gente fica falando nisso, mas tem que ter uma solução. É porque isso é uma lei federal, né? São deputados federais, senadores. As pessoas, eu creio que as pessoas lá em Brasília, às vezes eu tenho esperanças, né, de que vai mudar, por exemplo, o feminicídio aumentou a pena e tal, mas tem que ser uma força-tarefa nacional para que isso possa ser revisto mesmo, ao invés de se preocuparem só com emendas para botar dinheiro em município tal, ou botar dinheiro, com todo respeito, no bolso. Então as pessoas poderiam, falar assim, vamos dar uma trégua.
Vamos dar uma trégua aqui pelo Brasil e vamos mudar a legislação, porque hoje você pega um estupro de criança, por exemplo. Vamos dar um exemplo, 8 a 15 anos, salvo engano é isso, de vulnerável, 8 a 15 anos. Aí o cara é primário, pega 10, cumpre 60, 70%. 6 anos, 7 anos, o cara tá no mercado de novo, encontra seu filho comprando biscoito que estuprou. Então, assim, você tem aqui no Brasil segundas e terceiras chances. Quando todo até lugar do mundo, você fica... Porque o bandido sabe, ele faz um custo-benefício. Lá na delegacia ele faz um custo-benefício, ele sabe exatamente a pena que ele vai cumprir. E aqui há um incentivo à criminalidade, porque a pena é uma porcaria, Fabiano. Com certeza. Olha, vamos voltar ao Jackson lá, que está fazendo um trabalho de apuração ali, um trabalho, né, jornalístico muito bem feito. Jackson, tem mais informações? Fabiano, eu pedi para fazer uma arte sobre o ponto de concentração desses traficantes do Comando Vermelho. Não sei se fizeram, mas vou falar a informação que eu acho que é muito importante, até mesmo para quem está assistindo ao SBT Rio e também para a polícia que passou essa informação. Vamos lá, então a Cidade de Deus é um ponto de concentração de traficantes do Comando Vermelho. Esses bandidos vêm de diversas comunidades, ali dos complexos da Penha, Alemão, Lins e também da Rocinha. Se concentram onde? Na CDD, e a partir daí eles vão tentando invadir as outras comunidades daqui. E por isso a gente viu essa guerra aqui nessa comunidade e em outras também, Fabiano Martinez. Então os policiais já estão investigando esses criminosos, que eu acabei de passar o nome deles também, e brevemente vamos ter uma resposta da polícia, Fabiano Martinez. Tem que ser responsabilizado ao dobro, porque são eles que mandam, né, os comparsas para a rua, né, para as ruas, para fazer esses ataques aí e botar, né, a população em risco, a vida da população em risco, como aconteceu hoje. 2 mortos e 2 pessoas feridas, né? A gente tem lá também em Curicica outro ataque também, o entregador. Gente, o que está acontecendo no Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro, para mim, já acabou tem uns 20 anos, tá? Que já acabou mesmo, está numa situação dificílima há 20 anos. Hoje a gente está vivendo aí, sobrevivendo, né? Aí já falam, um exagero falar uma coisa. Não é exagero não. Quando a gente vai pra rua, quando a gente sai de casa para trabalhar e volta, agradece a Deus, tá? Porque poderia ter acontecido com qualquer um o que aconteceu com essa idosa aí que a gente está mostrando agora na imagem. Então a vida do carioca não tá fácil não, né? Muito pelo contrário, muito difícil. Né? Não é só ser assaltado, não é só andar numa cidade que o trânsito é caótico, né? É a própria vida que está em risco o tempo todo. E não é só dentro de comunidade, não. Você pode estar andando em qualquer via expressa, em qualquer lugar da cidade, vir aí um tiroteio de uma hora para outra, um criminoso dá de cara com outro, um confronto com a polícia e você está no meio, né? Como todo mundo é pego aí, linha amarela, linha vermelha, né? Então, situação realmente muito difícil, doutor Carlos. Aí o cara vai atirar num beco, que ele não sabe nem quem está lá, mas ele quer pegar alguém. Irresponsavelmente, ele nem liga se tem uma senhora ali, uma criança, nada. Podia ter 10 crianças ali que ele ia matar as 10, tá? Aí você, se ele soubesse que ou é que ele ia morrer, ou que ele ia ficar guardado 50 anos, ele ia falar, pô, calma aí, rapaz, vou olhar para onde eu vou atirar, porque eu não vou ter uma segunda chance. Então, como ele sabe que tem 2, 3 chances, ele vai e faz. É esse retrabalho que a gente, esse enxugar de gelo. Imagina, Fabiano, o cara ficar guardado 40 anos. Ele saindo rápido, como ele sai, e daqui a pouco ele se junta com aquele que ainda não foi preso. Olha, eu acho que é um retrabalho, Para mim, doutor Carlos, o cara não precisa matar ninguém. Só tá com a arma na rua, na mão, ele já devia ter uma pena aí dele pensar muito bem para portar uma arma de fogo, né? Exatamente. Vamos voltar com o Jackson lá? Ô, Jackson, o que você tem para mostrar pra gente aí agora? Fabiano, eu quero chamar a atenção para essa imagem exclusiva que mostramos no VT, na reportagem, também falamos mais cedo sobre ela. Veja só, nessa imagem exclusiva que mostramos quando o carro branco parava nessa rua, segundo agora a imagem do Pedro Mota, exatamente aqui que ele está mostrando, veja só, os bandidos, segundo testemunhas, vieram com a cara limpa, mesmo sabendo que tem câmera de segurança, diversas câmeras por aqui, não estavam nem aí se iam reconhecer ou não. Testemunhas contaram que eles saíram do carro branco, saíram normalmente, armados com fuzis e pistolas. E invadiram esta viela, conforme o Pedro Mota mostrou nesse momento. E atiraram contra as pessoas. Nem olharam para saber se tinha idosos, crianças. Com a cara limpa, atiraram contra os moradores daqui. Infelizmente, teve esse resultado de uma idosa morrer
e também uma adolescente também, que segundo os moradores aqui falaram que ele seria o alvo, né, desses criminosos. Mas a polícia também investiga essa possibilidade. Fabiano Martinez. Mas, Jackson, essa questão aí deles não esconderem a cara, né, colocar aquela balaclava, aquela touca ninja na cabeça, já é uma característica de traficantes, né? Eles chegam mesmo de cara limpa e sai tacando bala para tudo quanto é lado. Geralmente quem esconde aí o rosto, né, tenta esconder tatuagens, essas coisas todas, são os milicianos, né? Porque alguns, inclusive, fazem parte das forças policiais do Rio de Janeiro, né? Então, isso aí já é um modus operandi dos traficantes. Chegam de qualquer maneira mesmo e mete bala, não quer saber, a cara fica sempre à mostra, né? Isso facilita bastante a identificação por parte da polícia, né, do local das investigações também, né? Mesmo com isso, a polícia consegue trabalhar, Fabiano, porque uma hora ele vai tirar aquilo e ele saiu de algum lugar ou vai chegar em algum lugar. E o Rio hoje é tudo cheio de câmera, entendeu? Então, assim, são crimes que eu sinceramente, eu acho que todo crime é crime e todos merecem apuração. Mas esse tipo de crime aí tem que se priorizar. Eu acho que esse tipo de crime tem que se priorizar, porque você viu que até os moradores estão botando a cara ali para falar. Isso revolta, isso é um crime diferente até onde tem crime. Isso é um crime diferente até onde a criminalidade funciona, entendeu? Isso revolta as pessoas. Você sabe por que eu acho que também eles não escondem a cara, não fazem questão de esconder a cara, doutor? Porque eles vão voltar para depois para dentro de uma favela que é o bunker deles, né? Estão lá protegidos, então eles sabem. Tirar onda fica também, difícil Fabiano. Da polícia chegar lá, entrar e prender, né? Para tirar onda tem que também, ser uma Fabiano. operação daquela enorme. Por exemplo, ontem lá no Parque União foram prender os dois, né? O Macumbinho, o braço direito dele lá, não conseguiram. Os caras ou esconderam ou escaparam lá, com uma operação grande. É porque quando você entra, Fabiano, num local conflagrado pelo crime, você entra se protegendo, né? Tira a bala, come solta, e você entra se protegendo, avançando paulatinamente. E algumas coisas são colocadas para que você entre dessa forma, um pouco mais devagar, com mais cuidado, senão você morre. Então, quando você entra dessa forma, eles sustentam o tiroteio para que o cara possa correr. Então é natural que você sempre, quando você entre numa área conflagrada, você entre com um atraso. É como se você fosse correr uma corrida de 100 metros, o cara te segurando, entendeu? E o outro não. Então um corre pra caramba e o outro vai devagar progredindo. Então aí eles levam vantagem nisso. Por isso que as operações muitas das vezes não são com sucesso. Vamos voltar com o Jackson lá para saber se já tem alguma informação, Jackson, do enterro dessas vítimas aí, né? Principalmente dessa senhora. Sim, Fabiano, temos sim, tá? O enterro dela será amanhã no cemitério do Pechincha, às 15 horas, às 3 horas da tarde, da dona Iraci. Só lembrando, complementando o que você falou aí sobre os traficantes, que vem realmente com cara limpa para atirar, não tá nem aí, também é uma forma de impor o terror. E mostrar, somos traficantes, somos bandidos e vamos ocupar esse território, achando que é dono do território, como já fazem com diversas comunidades daqui, principalmente. Então eles vêm, tentam invadir o território, infelizmente mais uma tentativa de invasão e os moradores ficam nessa situação, com medo, com terror, tentando sair da comunidade, que moram muito tempo aqui, mas infelizmente por causa dessa guerra, eles querem sair daqui, Fabiano Martinez. Ô Jackson, muito obrigado pelo seu trabalho aí, perfeito hoje, tá? Se tiver qualquer coisa acontecendo aí, você volta com a gente, só chamar.